Bom, gente, é isso aí, voltei. Vamos nós para o YouTube, né? Então vamos trabalhar no YouTube, porque às vezes o Instagram ele é chatinho mesmo. E como eu falei agora há pouco, a gente está testando o StreamYard no Instagram e YouTube. Eu prefiro fazer lives no YouTube. Por quê? Porque no YouTube eu consigo ter a tela cheia, eu sinto que eu consigo me conectar melhor com vocês, eu consigo ver as mensagens de vocês, eu consigo ver perguntas que vocês me fazem. Então, eu sinto que, no YouTube é melhor. Mas a tendência, né, de quem me segue é ir primeiro para o Instagram. Por isso que a gente tentou fazer essa live YouTube e Instagram. E a gente testou um monte de coisa nova, né. Então a gente está testando também, uma câmera com uma, precisão maior, né, precisão melhor, então a imagem fica melhor, fica uma imagem mais nítida. A gente está trabalhando com outro tipo de microfone também. Então, assim, hoje é o dia das tentativas e erros. E nesses dias, quando a gente faz ao vivo, quan nesses dias, né, nos dias que a gente entra com tecnologias novas, normalmente acaba dando alguma coisinha ou outra errada. Mas não faz mal, vida que segue, o importante é estar aqui com vocês. E qual que é o meu objetivo hoje? Meu objetivo é fazer uma mega live, super mega. Por quê? Porque muita gente me pergunta: "Ai, Denise, legal, mas como é que eu faço o preço? Como é que eu coloco o preço? Eu não sei negociar com o meu cliente, eu não na hora que eu vou conversar com o cliente, eu fico meio nervosa, fico meio insegura". Pois é assim mesmo, isso é normal, isso acontece com todo mundo. E qual que é meu objetivo aqui hoje? É justamente ensinar vocês a como ter uma estratégia legal de precificação, para que vocês não se sintam inseguros na hora de conversar com o cliente. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Denise Cury, eu sou doutora em engenharia de produção, trabalho com sustentabilidade há mais de 30 anos. Eu e Matusalém, juntos na Rio 92, na Eco 92, então faz tempo que eu trabalho com sustentabilidade, dou consultoria na área de sustentabilidade até hoje. Tenho mais de 20 anos de experiência em empresa, experiência na área acadêmica, tenho livro, tenho artigo, tenho um monte de coisa espalhada por aí, tá bom? Outro dia a gente estava fazendo as contas e chegou à conclusão que eu estou em 4 continentes. Uau, nem eu sabia, mas tudo bem. Então, hoje, aqui, o meu objetivo com vocês é falar como que a gente precifica o nosso serviço. Então, ó, lápis e papel na mão, porque hoje vai ser muito legal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que que é dar preço, o que que é precificar um serviço, o que que é precificar um produto. A regra, basicamente, é a mesma, tá bom? A gente faz um monte de coisas na empresa, a gente desenvolve produto, a gente trabalha com canal de distribuição e a gente trabalha com demanda, publicidade, né, com tudo isso. Então, lembram-se dos 4 P's do marketing: preço, prazo, promoção e produto? Pois é. Então, tudo que a gente faz acaba aparecendo onde? No preço. Então, o preço é uma das atividades mais importantes para quem trabalha com marketing, tá? É a nossa coroação. Então, se você acerta a mão no preço, você tem um monte de benefícios para a empresa. Por quê? Porque o preço vai te ajudar a atrair novos clientes, ele vai te ajudar a divulgar o seu produto, a sua marca, ele vai te ajudar a ter paybacks melhores, né, taxas de retorno melhores, vai impactar em rentabilidade, enfim. Então, você acertar
O preço é super, hiper, mega importante. Agora, regra número 1, porque muita gente erra na hora de fazer estratégia de preço. Porque só olha para dentro da empresa, não olha para fora. Então, você ter uma estratégia de preço que olha só para dentro da empresa, olha só custo, grande chance de fracasso, tá bom? Ah, Denise, mas eu sou consultoria. Ué, e desde quando consultor não tem custo? Ah, esse é erro número 1 de consultor. Por quê? Porque a gente olha um monte de coisa, a gente olha consultor adora calcular o preço por hora. É uma forma? É, guarda aí no cantinho que a gente vai falar sobre isso. Mas um dos maiores erros que os consultores cometem é esquecem de considerar os seus custos, tá? Então, uma estratégia de preço bem feita traz um monte de retorno para a empresa, traz um monte de benefícios para a empresa. Uma estratégia de custos de preço mal feita vai, o resultado, impacto vem direto, faturamento, resultado, período de payback e tal. Agora, então assim, o que é preço, o que não é preço. Beleza. O que faz um bom estrategista de preço? Ele considera tudo isso que eu falei. Então ele vai considerar, custos, vai considerar faturamento, quanto que a empresa precisa faturar, quanto a empresa precisa faturar, ele vai considerar margem de contribuição, ele considera estratégias de produto, ele considera canal de distribuição. Então, tudo isso o bom estrategista de preço faz. E o que o mau estrategista de preço faz? Ele só olha para dentro da empresa, tá bom? Então, assim, vamos pensar o seguinte: quando a gente pensa em preço, é muito importante a gente olhar para dentro da empresa. E a gente vai chamar isso de conjectura interna. Mas também é muito importante, e talvez assim, até mais importante do que olhar para dentro, é a gente olhar para fora. É a gente olhar a visão do cliente. Tá. Bom, o que eu falei agora há pouco? Qual que é o maior erro do pessoal que trabalha com consultoria? Esquece de considerar as despesas. Então, assim, quando a gente trabalha numa fábrica, é muito fácil a gente visualizar custo, porque a gente sabe custo de matéria-prima, a gente sabe custo de mão de obra, e na consultoria a gente esquece de olhar os nossos custos para realizar as nossas atividades. Então, pensem o seguinte: se você vai realizar um serviço de consultoria, considere o quanto você vai gastar para isso. Quanto você gasta com locomoção, quanto você gasta com, entrevistas. Imagina, você vai fazer, a implantação de um relatório de sustentabilidade, por exemplo, ou a implantação de uma metodologia ESG, que é uma das implicâncias é a materialidade. Bem, quando a gente faz isso, uma das coisas que a gente faz, quando a gente faz a nossa matriz de materialidade, são as reuniões com os stakeholders. Isso vocês precisam considerar no custo, tá bom? Bom, então assim, a gente pega uma atividade para fazer, a gente pega um serviço, a gente pega uma implantação para fazer. O que a gente faz? A gente vai considerar os nossos custos. Ah, Denise, mas a minha consultoria é mentoria. Qual que é a diferença da mentoria e da consultoria? A consultoria resolve um trabalho pontual, a mentoria ensina alguém a realizar alguma atividade. E eu falei para vocês, num dos reels que eu publiquei, que uma profissão nova é o CSO, né, que é o Chief Sustainability Officer, ou diretor de sustentabilidade. E normalmente essas pessoas precisam de um mentor. Então, às vezes, eles não querem um consultor, eles querem um mentor. Mentor tem custos? Claro que tem. Então, mais uma vez,
Na hora que a gente vai calcular o nosso preço, a gente precisa colocar todos os custos. Ah, Denise, mas você dá mentoria pela internet. Qual custos você tem? Acabei de contar para vocês que a gente está testando um sistema novo. Isso tem um custo, né? Eu tenho o custo da minha internet, eu tenho o custo que eu poderia estar fazendo alguma coisa e estou deixando de fazer para fazer uma mentoria. Qual que é o nome disso? Custo de oportunidade. Então, são custos que eu vou considerando, tá bom? Ok. E aí existem muitas formas, muitas metodologias para nós precificarmos os nossos serviços. Então, estratégia de precificação é a metodologia que eu vou adotar para isso. A estratégia de precificação mais baixa, mais feijão com arroz, eu acabei de dar uma introdução para vocês. É estratégia baseada em custo. O que é uma estratégia baseada em custo? Eu vou ver o quanto que eu gasto para fazer aquele serviço e vou cobrar, tá? Então imagina o seguinte: eu para minha hora de mentoria, eu gasto R$ 100, tá? Então o meu preço, ele nunca pode ser inferior a R$ 100. Lembra que eu comecei falando para vocês? O problema da consultoria é que no começo muitos consultores esquecem de considerar as suas despesas. Primeira metodologia de precificação, preço baseado em custos. Eu olho quanto eu custo, né, qual que é o meu custo, e a partir daí eu estabeleço o meu preço. Ok. Segunda forma de fazer precificação ou segunda metodologia, né, o segundo método, é uma metodologia baseada na concorrência. E aí, nessa metodologia, o que acontece? Eu olho quanto que os meus concorrentes estão cobrando. Eu diria o seguinte: para quem está começando, tá legal, essa é uma forma de precificação. A gente observar o quanto o nosso concorrente está cobrando. Essa é a melhor forma de precificar? Não, eu não gosto. Mas quando a gente está começando, é uma boa alternativa. Não é só olhar o que a concorrência faz, porque a gente tem que avaliar como que é o nosso mercado de atuação. Então, por exemplo, hoje tem pouca gente, a gente tem poucos consultores de sustentabilidade, né? Então a gente tem muita gente que fala sobre a sustentabilidade, mas a gente tem pouca gente que dá consultoria em sustentabilidade. A gente tem poucas pessoas que vão numa empresa avaliar o que elas precisam, qual o problema que elas estão enfrentando e oferecem uma solução, ok? Bom, então assim, quando a gente tem um produto ou um serviço que a concorrência é pequena, a gente consegue cobrar um preço maior. Quando a gente tem um produto ou um serviço onde a concorrência é muito grande, muito acirrada, a gente acaba tendo que cobrar um preço menor. Gente, de novo, eu estou falando em preço baseado na concorrência. Ok. Depois, uma outra forma, uma outra metodologia para a gente calcular o preço é o preço de markup. O que é o preço de markup? É aquele percentual que a gente joga em cima do nosso custo, que é aquela margem que eu gostaria de ter, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu pego quanto que é o meu custo total e falo assim: "Olha, eu só brinco se for para ganhar 30% acima do custo, se for para ganhar 50% acima do custo". Também é uma prática bastante usual, só que também, de novo, né, para nossa área de consultoria, eu também não gosto muito, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Você está começando agora? Estou começando agora. Então, tudo bem. Você quer fazer preço baseado em custo?
Beleza, tudo bem. Você quer fazer preço baseado em concorrência? Legal, tudo bem. Você quer fazer preço de markup? Legal, tudo bem. Agora, à medida que vocês vão ganhando mais traquejo, à medida que vocês vão dominando mais esse mercado de consultoria, a minha sugestão é que vocês comecem a atuar com preço baseado no valor. Então, e aí, assim, é o mais rentável, é o mais justo, é o mais transparente, tá bom? Por que que ele é, e na minha opinião, ele é o melhor de todos? Porque quando a gente trabalha com preço baseado no valor, a gente coloca o cliente à frente. Então, que eu preciso considerar? Qual que é o valor que aquele meu serviço agrega para o meu cliente, tá? Essa é a continha que a gente faz. Ah, Denise, mas isso me parece que fica muito filosófico. Verdade, essa é a parte filosófica do preço, mas o filosófico faz parte. Então é o seguinte, como é que a gente vai chegar ao valor do cliente? A forma mais simples, a forma mais beabá é: quanto que o cliente perde se ele não me contratar? Esse é o beabá do valor, tá bom? Então imagina o seguinte, a empresa XPTO está investindo uma grana danada para fazer uma campanha de lançamento de calçados. E essa empresa faz uma campanha de publicidade errônea, ela faz uma campanha de publicidade equivocada, né? E muitas vezes ela acaba falando sobre, por exemplo, aqui a campanha da Zara que saiu aqui na Europa, vai. Teve um monte, inclusive tem postagens minhas, teve um monte de gente que falou, então não tem problema nenhum eu falar aqui. Não sou fofoqueira, só estou contando a verdade, uma desvio de percurso de uma grande empresa. Então, o que aconteceu? A Zara fez uma campanha muito polêmica, né? Utilizando modelos em zona de guerra ou em prédios destruídos. Para a gente não falar em zona de guerra, que é muito pesado, mas assim, em prédios destruídos. Então, a empresa gastou uma grana danada fazendo essa campanha e a opinião pública caiu matando, né? Bom, vamos lá. Qual foi o prejuízo da Zara? Milhões, tá? A Zara perdeu milhões de euros. Por quê? Foi uma campanha que ela fez na União Europeia, o público caiu matando e, de repente, ela teve que tirar essa campanha do ar. Quanto que ela perdeu? Muita grana, tá? Então, quanto... Tá bom, se eles me contratam falando, olha, a gente vai fazer uma política, uma campanha de um lançamento novo, papapá, e eu não vou fazer a campanha. Eles me contratam só para analisar a campanha, tá bom? É só uma análise de campanha, tá? Como é que eu vou calcular o meu preço? Como é que eu calculo o meu custo? Qual que é a conta que a Denise faz? Tcharam! Como é que vocês acham que eu precifico isso? Bom, a primeira conta que eu faço é quanto que ela está gastando nessa campanha, tá? Quantos né, quantos milhões de euros custa essa campanha? E eu vou atribuir o meu valor em cima disso. Porque eu sei que se ela fizer uma campanha ruim, ela vai ter um prejuízo enorme. Ela vai pegar esse dinheiro que ela gastou na campanha e vai jogar no lixo. Então, o que a gente faz? Quanto custa mais ou menos uma campanha dessa? Né? 3 milhões? Se eu cobrar 10% disso, eu estou no lucro.
eu ganho bem, e a empresa muito mais. Por quê? Porque 10% de 3.000.000, para mim, que sou pequenininha, é muito dinheiro. 10% de 3.000.000 para uma empresa do porte da Zara não é nada. Então, uma das formas da gente avaliar o nosso valor para a empresa é o quanto ela perderia por não contratar o meu serviço, tá? Gente, esse é o básico do básico. Ah, mas não é só isso que você faz, né, Denise? Claro que não. Não é só avaliar a campanha de marketing que a gente faz. A gente faz outras coisas. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com a implantação de um sistema de ESG, como é que você vai fazer essa conta? É o mesmo raciocínio. Então, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o manual do Canvas e vai ver, vai aprender, vai verificar como as empresas atribuem valor ao produto que elas compram, tá? Então, seguindo a metodologia do Canvas, é atribuído valor a um produto. Então, a primeira forma é através dos objetivos. Quem compra alguma coisa, compra porque tem algum objetivo. E esses objetivos são divididos em 3 níveis. Objetivo número 1, objetivo funcional. Objetivo número 2, objetivo social. Objetivo número 3, objetivo de apoio. Como assim, Denise? Vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que eu quero comprar uma tinta para pintar a parede do meu quarto. Ou melhor, pintar a parede do quarto do meu filho. Isso é um objetivo funcional. Eu preciso comprar uma tinta para pintar a parede. O que o bom marqueteiro, o que o bom vendedor vai fazer? Ele vai tentar avaliar por que aquela pessoa quer pintar aquela parede. Então, funcionalmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso implantar um sistema na minha empresa. O que você vai verificar? Por que a pessoa quer implantar aquele sistema? Porque o que chega para a gente normalmente é o seguinte: eu preciso publicar relatórios de sustentabilidade, né? Legal, você faz? Faço. E aí vem a conversa. Vamos marcar uma conversa? Vamos marcar um bate-papo? E a gente vai entender o porquê que aquela pessoa precisa de um relatório de sustentabilidade, tá? Então, normalmente, essa pessoa tem um objetivo que é funcional. Por exemplo, ela vai entrar na cadeia de valor de uma determinada empresa. Então, para entrar nessa cadeia de valor, ela tem que ter relatórios de sustentabilidade, tá? Bom, o que ela precisa? Implantar a sustentabilidade na empresa. E é isso que eu vou avaliar. Então, o objetivo dela é um objetivo funcional. Então, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou ver como que a empresa está estruturada, eu vou ver qual é o porte da empresa. Pô, Denise, quer dizer que você tem um preço para pequena empresa, um preço para grande empresa e um preço para média empresa? Claro, claro. Vamos voltar na primeira regra do valor? Qual que é o impacto do meu serviço para aquela empresa? O impacto do meu serviço para uma pequena empresa é diferente do impacto para uma multinacional. Então, não é justo que eu cobre o mesmo preço, tá? Porque os impactos são diferentes, ok? Agora, o objetivo continua sendo funcional. Então, o que você precisa entender? Ah, legal, ela tem um objetivo que é fazer parte de uma outra cadeia de valor? Legal. Então, esse é o objetivo funcional. Quanto custa para a empresa se ela não fizer parte dessa cadeia de valor? Tá? Por quê? Porque às vezes a empresa, ela presta serviço para a Petrobras, ela presta serviço para a Volkswagen,
ela presta serviço para a Unilever, né. E essas grandes empresas cada vez mais estão sendo pressionadas a terem relatórios de sustentabilidade, a terem práticas sustentáveis, a terem práticas ESG. Então, se você quer entrar nessa cadeia, o que que você precisa? Você precisa ser certificado também. Então, na hora que eu vou fechar o meu preço, o que que eu vou avaliar? Quanto custa para essa empresa não entrar na cadeia da Volkswagen? Quanto custa não entrar na cadeia da Unilever? Essa é a conta que a gente vai fazer. Por isso que você tem que entender qual que é o objetivo da empresa. Ah, a empresa, ela tem só um objetivo social. Ela está querendo implantar alguns projetos de voluntariado, por exemplo. O projeto de voluntariado é diferente da implantação de um projeto de sustentabilidade. Um projeto para você implantar sustentabilidade na empresa é uma coisa muito maior. Você tem uma etapa de treinamento, você tem diagnóstico, você tem, entrevista com stakeholders. Então, quando você pensa, na implantação de um projeto de voluntariado, pô, ele é bem menor. Meu preço é o mesmo? Não, o meu preço é outro. Então olha só, o que que eu estou fazendo? Qual é o valor que o meu produto tem para a empresa? Quando a gente trabalha com objetivos, qual que é a contrapartida? O cliente tem um objetivo, eu tenho que ter o produto. Simples assim. O cliente tem um objetivo que é um objetivo social, ou seja, ele tem o objetivo de fazer um voluntariado, ele tem o objetivo de fazer um trabalho na comunidade dele, ele tem, um objetivo dentro da empresa com os colaboradores dele. Isso é um objetivo social. Qual que é o benefício? Qual que é o produto que ele está esperando? Um produto que atenda o benefício social. O que que eu vou fazer? Eu tenho que ter isso pronto. Então, na hora que a empresa me contacta, eu, Denise, então o que que eu prometi para vocês? Um aulão contando, como que eu faço. Então, assim, na hora que a empresa XPTO me contacta, a primeira coisa que eu faço é entrar no site da empresa, ver o que ela tem e o que ela não tem. Eu vou fazer uma investigação para tentar descobrir quais são os fornecedores, para tentar descobrir para quem ela vende. Eu faço a minha lição de casa, eu faço a minha investigação. E aí, quando eu vou conversar com a empresa, eu já estou muito mais preparada e, às vezes, até eu consigo me antecipar a algumas questões da empresa. A empresa, quando ela compra, ela, imagina ter ganhos, tá. Eu estou falando empresa, porque, a maior parte do nosso público é o público B2B, né, quando a gente trabalha com a consultoria. Quando a gente trabalha com a mentoria, a gente é mais do o B2C, né, porque muitas vezes a gente olha o consultor de sustentabilidade como aquela pessoa que só vende projetos para a empresa. Não, tá? Não. A gente tem um campo de atuação, super variado, inclusive isso é uma das coisas que eu vou falar para vocês na semana do consultor de sustentabilidade, né, quais são, as áreas que a gente pode trabalhar e vocês vão perceber que as áreas são infinitas. Pois bem, voltando para a história do eu não como consultora, mas eu como mentora. Então, eu mentorando, um diretor, ou eu mentorando um gerente. Quais são as expectativas que essas pessoas têm? Quais são os ganhos que elas têm? Por quê? Quando a gente compra um produto, qualquer pessoa, eu, você, né, meu vizinho, meu filho, quando faz uma compra, a gente faz uma compra imaginando quais são os ganhos que a gente vai ter com aquela compra, tá. Então, ninguém compra simplesmente uma calça comprida. A gente compra uma peça
de roupa para você ficar mais bonita, para fazer parte da turma, para arrumar um namorado, não é só uma calça comprida. Então eu falo o seguinte: quando você vai numa loja comprar uma calça comprida, você sai com 2 sacolinhas. Numa sacolinha vem a calça, na outra sacolinha vem os benefícios que aquela calça vai trazer para você. Então é assim, com aquela calça eu fico mais bonita. Então, quando eu fui comprar a calça, eu não fui comprar uma calça comprida, eu fui comprar uma peça para me sentir mais bonita. Eu fui comprar uma peça para fazer parte da turma. Por quê? A minha turma só usa calças da marca XPTO. Gente, para algumas pessoas isso pesa muito, né, e o que a gente faz, respeita. Então, na minha turma, as pessoas só usam calça, sei lá, nem sei qual que é a marca, vai, da Levi's, né, que aqui na Europa é super caro. Então eu quero ter uma calça Levi's para fazer parte da turma. Então não é aquela calça jeans, né, é tudo o que vem no pacote. É o estacionamento do shopping, é o ar-condicionado do shopping, é a vendedora que é educada, é aquele cartãozinho que eu ganho de cliente preferencial, né. Então tudo isso vai naquela outra sacolinha, né. Então tudo isso que está indo naquela outra sacolinha tem um valor, e é isso que eu preciso quantificar. Então, eu dei o exemplo da calça Levi's, que aqui eu acho super cara. Então, quando você compara uma calça Levi's, né, que aqui custa 100 euros, com uma calça, sei lá, normal, que custa 20 euros, né, o que são esses 80 euros, né? É tudo isso que eu falei, tá? E valor é uma coisa que a gente vai testando. Então vou continuar no exemplo da calça, tá bom? Então, assim, dentro dessa sacolinha que custa 80 euros, porque a sacolinha da calça custou 20, né, aquela calça jeans, tal, blá-blá-blá-blá-blá, custa 20. O anexo, né, que é o fazer parte da turma, que é usar aquela marca, que é me sentir mais bonita, que é conseguir um namorado, blá-blá-blá, isso custou 80. Tá, isso custa 80. Por quê? Porque o cliente valoriza. Se ele não valoriza, você pode cobrar o que quiser que ele não vai pagar, tá. Então, a gente testa. Por exemplo, tá bom, imagina que aqueles 80 tem tudo isso que eu falei. Agora eu decidi que eu vou colocar, entrega. Tá? Você compra aqui e eu te entrego na sua casa. Por esse serviço de entrega, eu cobro 5 euros. O cara vai virar para mim e falar assim: "Nossa, que caro, né, você vai cobrar 5 euros ou 5 reais a mais? Que absurdo! Onde já se viu? Eu aqui pagando 100 euros numa calça e ela decidiu cobrar 5 euros para me entregar". A questão não é os 5 euros para me entregar. A questão é que ele não valorizou, porque se ele valoriza, ele paga, tá bom? "Ah, Denise, você está falando de calça jeans, vamos dar um exemplo de serviço?" Fechou. Vamos falar de laboratório, laboratório de exame de sangue. Quem mora em São Paulo conhece o Fleury. Você vai fazer um exame de sangue no Fleury. O que tem numa sacolinha? Numa sacolinha tem o resultado de exame. Na outra sacolinha, o que tem? Você tem um manobrista, você tem uma recepcionista educada, você tem exame com hora marcada, você tem resultado que vai para o seu médico, você tem aquele cafezinho do Fleury. Gente, eu contar para vocês, olha, quando meu filho era pequeno, às vezes ele pedia para parar no Fleury só para tomar o café do Fleury, porque ele adorava, achava o máximo ficar tomando café do Fleury. Então, tudo isso compõe o preço do exame de sangue, tá bom? Se o exame de sangue naquele laboratório da esquina, sem cafezinho, sem manobrista,
sem recepcionista, sem nada disso, custa 20, no Fleury custa 100, por quê? O cliente do Fleury valorizou, tá bom? E aí eu decidi que eu vou colocar mais um produto, né, serviço leve e traz, e vou cobrar R$ 10 por isso. O cara não paga, por quê? Porque ele não valorizou, tá? Então, aquela história: "Ah, Denise, mas essa parte de a gente fechar preço por valor é filosófico". Não. Não existe nada mais prático do que isso, tá. Só que você precisa testar o limite do seu cliente, né. Até onde você consegue esticar. Né, até onde ele aceita, até onde ele está disposto a pagar por aquilo. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente não é o que você valoriza, é o que o seu cliente valoriza, tá. E aí a gente fala: "Ele não está disposto a pagar, ele não gostou, pá-pá-pá". Não, ele não valorizou, tá bom? Ok. Então o que que eu falei? O cliente veio me procurar com um objetivo funcional. Qual era? Fazer um exame de sangue. Objetivo funcional. Por quê? Porque ele quer saber se ele está com uma doença XPTO, tá? Nada mais funcional do que isso. Ele escolheu o Fleury, por quê? Porque ele valoriza a marca. Legal. Por quê? Porque ele confia na qualidade. Estou falando só coisas intangíveis. Por quê? Porque ele é fácil a localização, fácil acesso, conveniência, manda resultado para o médico. Então, são coisas que eu estou listando. Agora, o que ele queria? Só um exame de sangue. O resto, o que que eu fui fazer? Eu fui agregando, ou seja, eu entreguei para o cliente um ganho muito acima do que ele esperava. E aí eu surpreendi. E aí eu encantei o cliente. Por quê? Porque eu entreguei um valor muito mais acima do que ele esperava, tá. Então, de novo, no mundo da sustentabilidade, é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, não muda absolutamente nada. A empresa vai te procurar por quê? Porque ela precisa implantar um sistema de sustentabilidade, porque ela está entrando numa cadeia de valor de uma grande empresa. Legal, peguei a dica de uma grande empresa. O que que essa grande empresa precisa? O que que meu cliente precisa? E é assim que a gente vai fechando. Ah, Denise, mas o meu amigo que é consultor, ele fecha preço por hora. Verdade, tem um monte de gente que trabalha com consultoria que fecha preço por hora, tá. Eu vou dizer o seguinte para vocês, eu, Denise, tenho um preço hora que se eu falar que eu faço o meu preço por hora, eu estou mentindo, mas eu me balizo por ele. Então, por exemplo, formas da gente ganhar, de você sobreviver, não sobrevive, você faz muito dinheiro, de você trabalhar como consultor de sustentabilidade. Então, assim, você pode fazer a consultoria em si, você pode fazer mentoria, você pode fazer palestra. Por exemplo, tinha uma época que eu fazia palestra. A gente tem uma grande montadora no Brasil, uma empresa multinacional, que eu não vou falar o nome. Eles elaboravam um planejamento com as concessionárias. Então, a montadora reunia suas concessionárias para fechar o planejamento estratégico, né? E aí tinha uma aulinha que ensinava como fazer o planejamento estratégico, tal, blá, 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 blá. E eu sempre fazia o fechamento desse evento deles. Então, quando eu saía de casa, eu tinha um valor estipulado, porque qual que era a conta que eu fazia? Era uma grande montadora, era uma montadora multinacional.
que me chamava porque eu dava aula numa grande instituição do Brasil, que eu dava curso de MBA nessa grande instituição, e eles gostavam do enfoque que eu dava, porque como eu tenho a formação em estratégia, eu trabalhei muito tempo em estratégia, então quando eu fazia o fechamento, eu sempre envolvia estratégia e sustentabilidade. Gente, eu saía de casa, eu cobrava um dia de trabalho para trabalhar 4 horas. E qual que era a conta que eu fazia? Como é que eu fazia o meu preço? Uma montadora multinacional que precisa treinar o seu grupo de concessionárias. Qual é a mensagem que eles querem passar? Eles precisam que essas concessionárias tenham um planejamento estratégico adequado para atender essa matriz dessa empresa que ficava aqui na Europa. Eles precisavam, era uma empresa super vanguardista na época, eles já queriam entrar com, quase que eu falo produto, mas com carro híbrido e tal. Então, assim, eles precisavam de alguém que tinha uma competência que eu tinha. Vamos lá? O que eu falei? Uma das formas de fazer preço é concorrência. Quantas pessoas que tinham competência para falar sobre estratégia, estratégia empresarial, visão de todo, e sustentabilidade? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas eles tinham. E aí a gente contava nos dedos. E aí, como é que eu fechava preço com eles? Eu levava em consideração qual que era o valor do meu treinamento para as concessionárias, qual que era a concorrência que eu tinha. Então, assim, se eles não fechassem com a Denise, com quem que eles iam fechar? Eu conhecia mais ou menos os preços dos meus pares, quanto que eles cobravam por treinamento, porque a gente se conversava bastante, e é o que eu falo, você não está sozinho, você precisa conversar com outras pessoas. É uma série de fatores que eu considerava na hora de fechar o meu preço. E eu fechava o preço do dia, porque eu falava: esse dia eu não trabalho. Eu vou dar uma palestra de 4 horas, mas o meu dia está fechado para vocês. Então, quanto que eu cobrava? Eu cobrava o valor do dia. Se vocês querem saber quanto que dá isso em dinheiro de hoje, né, trazendo para valor presente, hoje essas 4 horas custariam em torno de R$ 25.000. Esse era o meu preço. Então, quando a gente fala assim: "Ah, é possível a gente ganhar dinheiro trabalhando como consultor, como palestrante, como mentor?" Sim, é. Mas o que você precisa fazer? Lembra, a estrelinha é você saber precificar o seu serviço. Esse é o pulo do gato. Então, assim, e quando eu faço a precificação, de novo, o que faz o bom estrategista de preço? Ele olha para fora da empresa, né, então ele olha mercado, ele olha concorrência, ele olha futuro, né, o que dá para tirar, ele faz uma avaliação da empresa, ele olha quais são as demandas da empresa, qual é o benefício do teu serviço para a empresa. Então, o bom estrategista de preço olha para fora. E o mau estrategista de preço? Outra coisa, o bom estrategista de preço também conversa com o financeiro, tá? Porque as nossas estratégias de preço refletem no resultado final da empresa, né. Então, assim, ele olha para fora, mas ele conversa com o financeiro. O que faz um estrategista de preço ruim? Ele só olha para dentro. E é um olhar muito pequeno, porque ele está preocupado com o custo. Então, não, a gente tem que aprender a olhar para fora na hora da gente fazer a nossa precificação, ok? Bom, espero que vocês tenham uma visão prática, que essa live tenha servido para que vocês tenham uma visão prática do que é fazer preço, do que é estratégia de preço, do que é ser um estrategista de preço, né, não fique só
E é assim, né, é a gente ter que fazer a lição de casa. Então a gente tem que pesquisar a empresa, entender a empresa, ver o que ela quer. Ah, são preços diferenciados? Sim, o meu preço varia de acordo com o valor que ele tem para a empresa, né. Então é o exemplo que eu dei da C&A, quanto custa uma campanha de marketing ruim, né, qual que é o prejuízo para a empresa. Se a gente estiver trabalhando, gente, tem uma infinidade de áreas. Por exemplo, se você estiver trabalhando com direito tributário, quanto custa isso? Se você estiver trabalhando na área contábil, né? Hoje a gente tem uma série de determinações, a gente tem o IFRS pressionando as empresas para que elas publiquem relatórios de sustentabilidade. A gente tem a CVM falando que também vai entrar com uma obrigatoriedade no Brasil. Então, assim, quem vai fazer isso, né? E quanto custa isso? A gente tem a gente tem, profissionais preparados no Brasil para esse tipo de serviço? Não tem. Então, de novo, a história da precificação olhando concorrência, quer dizer, eu tenho poucos concorrentes, né, tem pouca gente que sabe fazer, hã, um relatório de IFRS. A gente tem pouca gente que sabe fazer um relatório de CVM. Então, a hora de entrar e de você ter uma política de preço onde você ganha e o seu cliente ganha, porque a gente tem muito receio na hora de fazer o preço, porque: "Ai, será que não sei". Não! A pessoa que está te contratando precisa de você. Tá? Ela tem um objetivo, ela tem um problema para resolver, e você é a pessoa que tem a solução. Então e a gente entra, né, na onda, quem surfa pega a onda quando ela está subindo, né, o cara que surfa não pega a onda quando a onda está descendo. Então, a regra é essa, quer dizer, você vai fazer preço, você tem que saber olhar tudo isso, tá bom? Bom, mais uma vez espero que tenha sido esclarecedora. O pessoal do Insta, fico chateada, né, porque, assim, a gente estava testando, mas de qualquer forma essa live fica gravada, então vai dar para assistir. Quem faz ao vivo tem dessas coisas, né, gente. Então, acontece. Mais uma vez, ó, faz 1 hora que eu estou aqui com vocês. Agradeço de coração e críticas e sugestões são muito bem-vindas para as próximas lives. Eu já falei para vocês que eu busco responder o que vocês me perguntam, e essa live, por um acaso, foi uma resposta para uma pessoa que está ingressando agora como consultor de sustentabilidade e com algumas dificuldades na hora de fazer o seu preço. Então, essa live é uma live sob demanda. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima quinta-feira. Beijos e até mais. Tchau, gente. Obrigada e boa noite.